Se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Santo Atanásio, rogai por nós. Pois bem, meus caros, mais uma semana se passou, mas aqui eu só troquei de jaleco e vim para uma gravação, né? Segunda temporada do Contra o Mundo. Peço licença hoje para fazer um jabazinho aí, né, sobre uma campanha editorial que nós aqui do Instituto Santo Atanásio estamos fazendo, chamado Luzes para a Educação, onde nós queremos lançar 4 livros a respeito da educação. Adiantando um pouco a temática, no próximo programa nós vamos falar sobre o caso da Fernanda da PUC, de uma mãe que se revoltou porque descobriu os podres da filha dela tal, e tudo isso contextualizado num ambiente de universidade. E aí todo mundo pensa, mas a universidade não era para ser um local de educação? Não só de educação, mas de educação superior? O que está acontecendo? Então, atualmente, né, nós no Instituto Santo Atanásio, né, estamos fazendo essa campanha. Então, Luz da Educação, 4 obras para iluminar a educação brasileira. Peço licença para a gente dar uma olhadinha lá no site e depois eu vou fazer algumas explicações. Cortezinho. Lembra que cai ali atrás, não precisa parar, porque não está aparecendo dessa vez. Tá adequado. Nada ali, descolou tudo. Bom, gente, estamos aqui no site, né? O programa de hoje eu quero tratar. Então são 4 livros e no programa de hoje eu quero tratar nessa questãozinha aqui, ó. Em nossos tempos, 2 grandes ideologias educacionais se confrontam dentro de uma mesma bolha. De um lado, Paulo Freire e seus sequazes querem uma educação voltada ao pensamento crítico social, ou seja, revolucionário e ou comunista. De outro, dá-se toda uma ênfase técnico-pragmática de que o fim da educação é formar o cidadão para o mercado de trabalho. Estamos dentro dessa bolha, uma bolha das trevas. Porque, longe de se limitar a preocupações sociais ou ao mercado de trabalho, a educação diz antes respeito à natureza do ser humano, à família e à relação com Deus. E esses aspectos são negligenciados no debate atual. É necessário, pois, lançar luzes para a educação. Sim, luzes, porque essas obras realmente têm o potencial de modificar o paradigma da educação moderna. Afinal, não basta objetar os paulo-freirismos, os freudismos, os tecnicismos e os economicismos. É preciso também superá-los, fundamentando nisso na verdade. O primeiro livro, gente, é de uma autora, ela é uma psicóloga, pedagoga e filósofa tomista, Mercedes Pallet. Ela lançou esse livro aqui, A Família Educadora do Ser Humano, onde ela vai explicar por que a família é o fundamento da educação. Não só o fundamento, e a base. Né? Então ela vai se concentrar em todo o desenvolvimento, como é que o ser humano se desenvolve, né? Como é que é o desenvolvimento infantil, como é que se desenvolve e também uma parte da adolescência. E para no fim, né, ela também falar sobre um problema que a gente vê hoje, que é a depressão em jovens. Né? Ela trata sobre isso nesse livro. O outro livro é a Educação das Virtudes nas Famílias. Olha, uma vez que a gente já percebeu que a educação ela começa na família, como que o pai deve educar os filhos? Né? Então aqui, Mercedes Pallet ela vai partir daquele pressuposto clássico que o cristianismo depois absorveu para si, né? Que são as 4 virtudes cardeais. Né? Então, tem que se educar na prudência, na justiça, na temperança e na fortaleza. Né? Mas não somente isso. Né? Na religião cristã, na fé católica, né? Nós ainda temos as 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade, que dão novas luzes a essas 4 virtudes cardeais. Então é sobre isso que ela vai tratar nesse livro. Por fim, temos também o livro do Rudolf Allers, A Educação do Caráter nos Adolescentes. Rudolf Allers talvez tenha sido o maior
psicólogo do século passado, mas ele é esquecido. Por que ele é esquecido? Porque ele era conhecido como anti-Freud. Foi um ferrenho crítico da psicanálise. Ele tem livros assim que contestam a psicanálise e fazem ela virar pó. Por quê? O Rudolf Allers ele tem o mérito de pegar a epistemologia, as teorias psicológicas, e tratar elas sob seu aspecto filosófico. O grande problema da psicologia moderna é que ela se separou da filosofia e da metafísica. Então nós precisamos de psicólogos, pedagogos e demais profissionais tomistas para poder ordenar corretamente as descobertas que estão sendo feitas no campo científico. E aqui nesse livro, o Rudolf Allers está preocupado com os educadores na sua educação com o adolescente. A psicanálise ela foca muito na questão sexual, e aí dá a impressão que o que é a adolescência? A adolescência é quando os hormônios estão fervendo e tal. E essa é uma maneira reducionista de enxergar o adolescente. O Rudolf Allers vai lá e diz assim, não, a maior preocupação do adolescente nem é a sexual. Ele tem umas preocupações mais profundas e mais sérias, que o educador tem que ficar de olho. Só que é uma fase problemática. Então, como é que o educador ele vai chegar lá e vai conseguir abordar corretamente para o adolescente? Ou melhor, né? Qual que é a chave para você conseguir educar o caráter dos adolescentes? A chave é você conseguir a confiança dele. E como se consegue essa confiança? Então é basicamente isso que ele vai ensinar neste livro. E por fim, o que talvez quem acompanha esse canal aqui, que já é inscrito, e se você não acompanha e não é inscrito, por favor, inscreva-se, o do professor Cláudio. O professor Cláudio escreveu um livro, um grande estudo ali, ele falou lá no programa, está escrevendo há mais de 5 anos esse livro, né? O problema da educação brasileira. Aqui, o objetivo dele é fazer um diagnóstico do porquê que a educação brasileira é tão ruim. Né? Esse aqui vai ser o primeiro volume de outros, né? Porque se aqui ele está fazendo um diagnóstico é porque ele já está escrevendo outro também, onde ele vai apresentar a solução. E ele já nos adiantou que a solução passa por esses outros 3 livros aqui. Então, essa é a campanha editorial que nós aqui no Instituto estamos fazendo, certo? Mas o que eu quero conversar agora, porque é contra o mundo, nós vamos criticar a educação mundana da atualidade. Né? Por que é preciso luzes para a educação? Eu quero me aprofundar nesse aspecto aqui, certo? Vamos lá, gente. Então, qual que é o problema ali que a gente listou? Por um lado, nós temos uma educação, vamos chamar ela de marxista. Marxista. E, né, um expoente aqui, Paulo Freire. Certo? Marxista, Paulo Freire, ou seja, eles chamam de socioconstrutivismo. Então, do lado nós temos esse, que se degladia contra um outro tipo de educação que está em debate. É, por exemplo, aquela educação que está no livro Maquiavel Pedagogo, que muitos conservadores conhecem e tal, uma educação que nós vamos chamar de globalista, tecnicista, com enfoque no quê? No mercado de trabalho. Então essas duas visões de educação, elas estão se degladiando. Essa mais aqui à esquerda, digamos assim, essa aqui mais à direita. Pois bem, então novamente, enfoque aqui social, revolucionário, enfoque aqui mercado de trabalho. Aí você pode dizer, poxa, tá ruim. Tá ruim, mas tem uma coisa pior ainda, que é o que está de base nessa educação. Essa oposição entre as duas não é verdadeira, porque existe uma bolha maior. As trevas, do que a gente se referiu aqui, ela engloba um outro aspecto que é o seguinte, gente. Toda educação, ela pressupõe um desenvolvimento de uma visão de homem, de sociedade e, portanto, de moral. Ou seja, como o homem tem que agir. Toda educação.
Se elas não falam sobre isso, é porque está implícito e eles não conseguem enxergar, certo? Mas existe, não tem como. Tanto se a gente for para a linha da esquerda quanto para a linha da direita, nós vamos cair em dois grandes problemas, né? Qual que é a cosmovisão moral, por assim dizer, dessas educação? Eu vou citar as duas, que eu acho que são principais, certo? A primeira é a freudiana, / marcusiana, cujo enfoque é o quê? Libertinagem. Por que o freudismo e o marcusianismo acarretam na libertinagem? Porque a base filosófica delas é kantiana e nietzschiana. Kantiana no sentido de como eles interpretam como que o ser humano aprende e adquire conhecimento. E nietzschiana no sentido da questão pós-moral. Ou seja, eles têm uma visão de mundo pós-moral. Eles enxergam as leis morais como uma arbitragem da sociedade. Então, quem é que faz as leis morais? É a sociedade. Veja, para nós católicos não é isso. É Deus. Deus criou o mundo com ordem, peso e medida. Então, quando Deus nos dá os mandamentos, Deus está dizendo assim, ó, é bom que o homem haja dessa maneira. Para o bem o quê? Da sua própria natureza. Se o homem quiser agir conforme a sua natureza, ele tem que seguir os 10 mandamentos. Certo? E Deus nos deu os 10 mandamentos, embora nós, com a nossa própria razão, chegaríamos a essa conclusão. Porém, só após muitos erros, após muitos percalços, após muito esforço. Então, Deus, para ajudar os homens a terem um comportamento adequado, né, deu os mandamentos. Por isso que muitos salmos, né, falam, meditam os mandamentos noite e dia, etc., né? O temor de Deus é o princípio de sabedoria, porque se eu temo a Deus, eu olho para os mandamentos dele e busco seguir eles, tal. Então, e eu seguindo a Deus, vou me aproximando de Deus, e como Deus é a sabedoria, eu vou me tornando mais sábio. Então você vai conseguir entender isso aqui. Mas, na visão nietzschiana, freudiana, marcusiana, não é assim que funciona. Essa lei moral, ela é tida como arbitrária, dada pela sociedade. E quando elas, digamos assim, incrustam na sociedade, elas se tornam rígidas, cria-se aquilo que se chama tabu. Então o que acontece? Você tem o tabu e você tem o desejo humano. Então o tabu diz o seguinte, sexo só depois do casamento. Mas o seu desejo é que você quer fazer sexo, fornicar com outra pessoa. Então você tem um choque do id, para usar a linguagem psicanalítica, ou seja, dos seus desejos, com o tabu, do superego que ele chama. Né? E o ego fica no meio desse conflito. O que acontece? Se o superego vencer, ele voltaria para o inconsciente esse desejo, né? E isso causaria determinados tipos de neurose, etc. Então, qual que é a solução? Por exemplo, o que é o super-homem do Nietzsche? O super-homem do Nietzsche é o seguinte, meu amigo, é o império dos desejos. Dane-se o tabu. Dane-se o tabu. O tabu serve para ser quebrado. Ou, se a gente for usar a linguagem marcusiana, é proibido proibir. Então, como é que você... Por que é pós-moral? Porque eles veem a moral como toda uma regra de tabus que podem ser quebrados ao arbítrio do homem. Então, o homem, em vez de ser subjugado pela sociedade, ele vai pegar a sua individualidade e se transformar no super-homem para fazer aquilo que lhe apraz. O que acontece quando o homem faz aquilo que lhe apraz? Ora, os pecados, a tentação da carne, os instintos de conservação e reprodução do ser humano são um dos mais fortes que ele tem. Ele vai ser subjugado por esses instintos, vai cair na libertinagem, ele vai ficar o quê? Escravo dos vícios. Escravo dos vícios. E quando você fica escravo do vício, você perde aquilo que o ser humano tem de mais elevado, que é a sua inteligência. A inteligência dele fica obscurecida. Porque as paixões, ele vai pensar segundo as suas paixões e não segundo as coisas como são, como funcionam e como deveriam funcionar. Ele vai perder essa noção. Então, o primeiro grande problema é esse. A educação
a educação em geral, né? Tanto a marxista quanto a globalista não tem nenhuma crítica a esse tipo de posição freudiana. E tem ainda um outro aspecto também bastante pernicioso de uma maneira de enxergar a cosmovisão, que é o evolucionismo. O evolucionismo, essa cosmovisão aí, ele vem de Hegel. É basicamente a filosofia de Hegel aplicada a questões biológicas. Então, as pessoas acham que só porque elas estão no século XXI, né, elas são superiores a todas as outras pessoas. O mundo, ele é assim, ó, ele vai só evoluindo, só evoluindo. Então, como nós somos mais evoluídos e os valores que a gente quer se chocam com aqueles valores de antigamente, dane-se os valores de antigamente. O que tem que valer é os valores de hoje. O evolucionismo, ele é porque a propaganda dele é muito pesada, mas ele é escroto. Porque se você tiver um pouco de conhecimento histórico, você vai ver que a putaria defendida pelo marcusianismo e pelo freudismo, né, não é nova. Impérios e civilizações se tornaram decadentes por causa dessas mesmas ideias. Podia ser outro tipo de teoria, as teorias de hoje em dia são mais sofisticadas, mas a essência do erro é o mesmo. Não tem nada de novo nisso, né? O declínio de uma civilização ele é precedido por um declínio moral. Então, essas ideias já refutadas, elas voltam com roupagem nova, parece novidade, mas não. São velhos erros, já antigos, já refutados, e que tornam a sociedade decadente. Porém, convém você adotar uma cosmovisão evolucionista, porque, né, é o que se chama hoje, né, quando você pega o evolucionismo e passa ele para a política, é o que você chama da ideologia do progressismo. Eles acham que é progresso, ou seja, os valores mais novos sempre vão ser superiores aos valores mais antigos. E a questão não é essa. Valor não é assim que você julga. Você julga o valor se ele é verdadeiro ou falso, se ele convém ou não à natureza humana. Então, só que o que você vê claramente? Que tanto o evolucionismo quanto o freudianismo e o marcusianismo, eles são justificativas teoréticas para a putaria, para a libertinagem. Então, por isso que, já adiantando um pouco que a gente vai ver no próximo programa, uma Fernanda da Vida, embora venha de família rica, né, ela cai facilmente na putaria. Assim como uma colega dela lá do curso de psicologia. Cai mesmo, porque a visão de mundo delas é esse tipo de visão. Tenham elas consciência ou não, mas elas agem segundo esses antivalores, esses antiprincípios, na verdade, né, dão vazão aos seus maus desejos, né, porque os nossos desejos eles têm que passar pelo crivo da inteligência, né? Se o meu desejo é ruim, eu tenho que reprimir. Se o meu desejo é bom, eu tenho que dar vazão. Mas as pessoas não são simplesmente educadas para isso, certo? Pois bem, aí nós estamos aqui nessa campanha para dar luzes para a educação. Veja, por onde é que passa a luz? Pela correta compreensão de como é que funciona a educação. Então vamos lá, como é que seria? Por onde que a gente começa, certo? Seguinte, temos Deus. E tem eu aqui. Ou, se preferir na linguagem psicológica, ego. E tem quem? O próximo. O Deus ficou... Não dá pra ver, Augusto. Hã? Tá muito em cima o Deus. Se eu vou escrever aqui embaixo, aparece? Aí aparece. Aqui não aparece nada. Não, aí aqui. sim. Aí sim. Aqui não tá aparecendo nada. Não. Ah, tá. Pois bem, vamos então ver como é que funciona, como é que uma correta visão de educação funciona, segundo a cosmovisão e perspectiva católica e cristã. Nós temos Deus, nós temos eu, ou se preferir, o ego, né, se a gente for usar a linguagem psicológica, e temos o próximo. Pois bem, o que acontece? Primeiro, Deus nos ama. Deus nos ama dando sua graça. Porque Deus nos ama, eu posso amar a mim mesmo. Eu posso amar a mim mesmo.
Mas eu amo a mim mesmo porque Deus me ama. E o que eu tenho que fazer amando a mim mesmo? Voltar a Deus, amar a Deus. Agradecer, né? Então é isso que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Deus me ama, porque Deus me ama, eu posso me amar. E porque eu me amo, porque Deus me ama, eu amo a Deus de volta. Então eu tento buscar os seus mandamentos, seguir suas leis, meditar a palavra divina, etc. Então Deus me ama e eu amo a si. E porque eu amo a Deus, eu também amo o próximo. Gente, se a gente entender isso, a gente percebe quão besta é essa briga aqui embaixo. Vamos lá. Se eu amo o próximo, aqui está a minha preocupação social. Então, a educação cristã, ela não tira de lado o aspecto social da questão. Porque o próximo, ele não é simplesmente essa pessoa, aquela outra pessoa. Pode ser também num sentido mais geral de sociedade. Então, aqui está o aspecto social, o meu amor ao próximo, a sociedade, a minha pátria. Né? Quando você tem o quarto mandamento, né? Amar pais e mães, né? Um desmembramento desse é que você tem que amar a pátria, o local onde você nasceu, etc. Tá nas leis divinas. Então, tem um aspecto social. E o trabalho, né? E o trabalho, a formação técnica, etc. Ela despreza? Claro que não. Porque se eu amo a mim mesmo, eu quero ser útil aos outros. E para ser útil aos outros, eu tenho que ter o sustento para mim, ter o sustento até para as pessoas que estão sob a minha responsabilidade. E tenho que ajudar também, né? Nesse aspecto social também envolve o trabalho. Então, mas é bom que o homem trabalhe. Certo? Então, por que é bom que o homem trabalhe e o homem ama a si mesmo? Ele vai buscar um ofício. Aqui está a preocupação, né, da sua formação técnica de mercado de trabalho. Então, aqui está, aqui para cá, né, está o aspecto mercadológico. Então, você vê que a perspectiva cristã, ou paradigma, para usar a linguagem moderna, de uma educação cristã, envolve esses aspectos purificados pela verdade da razão natural e pela verdade revelada da fé. Né? Então a gente purifica os problemas daqui, a gente purifica, abarca e pratica. Então a questão educacional é uma questão muito mais ampla. E o que é mais importante nela? Qual que é o fundamento dela? É Deus nos amando. Começa com tudo com Deus nos amando e nós temos que amar de volta. Amar a mim mesmo porque Deus me ama. Amar o próximo porque Deus me ama e ama o próximo. Tem que amar o próximo porque eu amo a Deus. Então tudo vai ser feito para a maior glória de Deus. Inclusive o meu estudo. Inclusive o aprendizado no meu ofício. Imaginem vocês se as faculdades católicas, pelo menos, ironicamente, o caso da Fernanda, que a gente vai ver no próximo programa, acontecendo numa PUC. Olha só que elástico. Mas que graça seria, né, se a PUC voltasse a reaprender isso aqui, né, e começasse a dar novas luzes para a educação, abarcando tudo que tem de bom nisso aqui e nisso aqui, purificando os seus erros, refutando os seus erros, mas superando, porque a educação não é nem só isso, o aspecto social, e nem só o aspecto técnico e de mercado de trabalho. Seria isso que eu teria para falar hoje. Compartilhe, claro, este vídeo com aquele professor universitário, com aqueles aluninhos pagãos das universidades. E convido mais uma vez a ajudar, né? editora.institutosantotanás.org, né? São 4 livros que, aqui sem falsa propaganda, gente, se forem pegos, estudados, meditados, trabalhados, discutidos, eles realmente têm a potência de retomarmos essa visão, e retomando essa visão, a gente realmente não é um título bonito, não vai ficar um título bonitinho, é Luzes para a Educação. Vamos enxergar o problema da educação e vamos tentar, na medida das nossas forças, corrigi-las e cumprir, assim, o fim último do homem, que não é
nem um sistema político-social, como no caso do marxismo, buscando um paraíso terrestre, nem o aumento de ganho econômico, mas sim levar almas para o céu. Viva Cristo Rei!